Olá, tudo bem? Hoje eu tô dando uma passadinha por aqui porque eu tô fazendo o especial sobre guarda, né, no dia de hoje. Assim não dá, Jaqueline, com o cabelo todo pra cima, não. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância de esclarecer o cliente sobre a guarda compartilhada. Parece uma coisa muito óbvia e de fato é. Acontece que a gente, como advogados, nós temos muitas informações à nossa disposição, aprendemos na academia, no dia a dia da advocacia, né? Para muitos clientes, aquele contato é o primeiro contato. Às vezes não aconteceu nenhum caso semelhante na família, a pessoa não tem nem ideia do que ela está passando, né? Chega num dia da audiência de conciliação, tem que decidir. A guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? E começa aquela briga no meio da audiência, porque não dá, porque eu não consigo falar com ele, ela não me ouve, ela me xinga no WhatsApp, ela briga comigo por telefone. Então, não dá para deixar isso para a hora da audiência de conciliação, né? Então, a gente já tem que levar o nosso cliente previamente preparado. E acredito que muitos de vocês, obviamente a maioria de vocês, já deve chegar lá com o seu cliente afinadinho. Acontece que... E a outra parte? É muito, eu sei, já passei por isso, de chegar numa audiência de conciliação, e não foi uma vez, não dá nem para contar nos dedos, foram várias vezes. Chegar numa audiência de conciliação, a outra parte não está com o advogado, está desacompanhada de advogado, e simplesmente ela desconhece o que seja uma guarda compartilhada. Imagina que seja aquele famoso 15 para um, 15 para outro, que a gente já sabe que a guarda é alternada e que isso não se aplica nos tribunais. E aí a pessoa, em 5 minutos, meio que se sentindo emocionalmente pressionada ali, para fechar um acordo, porque talvez ela concorde com o valor de alimentos, talvez ela concorde com o divórcio, né? Se é uma ação de guarda, talvez ela concorde, mas sem ter muita ideia do que se trata. Então essa pessoa, ela está na audiência, essa outra parte desacompanhada de um advogado, e ela tem ali na sua frente um juiz, que é uma figura de poder, um promotor, que é uma figura de poder, um advogado, acompanhando a parte contrária, que também é uma outra figura de poder, e essa pessoa está sozinha, ela está à mercê daquilo que lhe é dito, né? Das ofertas de escolhas que lhe são feitas ali no momento. Então, essa pessoa, de repente, não dispõe de ferramentas para compreender a extensão do que seja a fixação de uma guarda compartilhada dentro de uma audiência de conciliação. Se ela está desacompanhada de advogado, não foi falado previamente para ela, como que em alguns minutos aquela pessoa vai tomar conhecimento do que é, entender e processar essas informações e optar. Ou por abrir mão da guarda, porque eu já vi isso acontecer em audiência também, ou então concordar com a guarda compartilhada. Daqui a pouco o outro genitor tem problemas e não tem aptidão para exercer essa guarda, ele poderia requerer a guarda unilateral na justiça, e isso vai demorar mais tempo ainda, porque daqui que ele vá num advogado e procure e revise essa guarda, essa criança já sofreu uma série de danos. Então, a importância de ter um cliente afinado, sabendo o que é uma guarda compartilhada, tá? E eu não digo isso só para o efeito interno, para o efeito em cima do genitor ou da genitora que vão fazer o acordo em audiência, mas porque o interesse da criança depende diretamente dessa opção consciente que os genitores vão ter durante a audiência de conciliação. Vai repercutir de uma maneira muito incisiva na vida da criança, porque daqui a pouco esse pai entende que, tudo bem, ele vem extrajudicialmente fazendo visitas para essa criança uma vez na semana, aí daí ele vai no outro mês, e durante a audiência de conciliação fica fixada a guarda compartilhada, e esse pai simplesmente não se compromete. Ele não se compromete com as atividades, essas responsabilidades inerentes da guarda compartilhada, porque de fato ela não estava sendo exercida, e esse pai nesse momento não vai entender a complexidade do que é a guarda compartilhada e os efeitos que ela vai gerar daqui para frente, quais são as obrigações que ele tem
com o menor em relação à guarda compartilhada. Então, assim, eu tenho refletido muito sobre isso, chegar numa audiência e ter a outra parte sem estar acompanhando de um advogado. Muitas vezes eu penso que o ideal seria, nesse momento, remeter esse processo para uma mediação, porque quando a gente senta numa sala de audiências e estamos um lá de frente para o outro, o juiz olha para a pessoa, mas ele não pode decidir por ela. Elas têm uma opção, elas têm uma escolha, elas têm um momento de autonomia, mesmo que essa seja uma autonomia guiada ali. E elas não têm, de repente, capacidade de entender os reflexos dessas escolhas que elas vão fazer em audiência. E muito menos compreender o reflexo dessas escolhas na vida dos filhos. Então, por vezes, tenho refletido sobre isso e pensado se não é a melhor maneira, não é o melhor momento, nesses casos muito específicos, se enviar o processo para uma mediação primeiro, né? Para que essas pessoas entendam. Ou então solicitar a presença de um defensor público para que o defensor público prepare e se remarque uma audiência de conciliação, enfim. É um momento muito delicado, muito delicado. E essa era uma das discussões que eu queria trazer hoje, né? Já que estamos falando, aqui no perfil estamos falando de guarda, eu entendo que esse seja um questionamento bem pertinente. Então, se vocês... eu quero saber de vocês agora o que acontece quando você chega numa audiência e simplesmente dão de cara com uma parte desacompanhada de advogado. E o que acontece depois? Esse pai ou essa mãe que estão do outro lado, sem advogado, sem entender o que é uma guarda compartilhada. O que aconteceu no caso de vocês? Esse pai e essa mãe continuou dividindo responsabilidades, entendeu o que era a guarda compartilhada? Ou o relacionamento continuou truncado? Eu quero saber, eu tenho curiosidade, gente, por favor, me diga. Eu vou esperar os comentários de vocês aqui depois. E aguardem que eu vou trazer mais material, um material bem interessante ainda sobre a guarda.